Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Robert, professor de Língua e Literatura Portuguesa. Vou fazer a gravação dessa videoaula referente aí à nossa avaliação do segundo período, ou do sexto período, como está sendo tratado o ano letivo, que está fusionado com 2020. Aqui eu vou responder para vocês como se eu fosse um aluno, Então aqui eu vou colocar o meu e-mail e aí ao final já colocou meu nome aqui, ao final da correção eu preciso tirar 10, porque aí vai ser o gabarito correto. Então a gente vai começar aqui pela primeira pergunta, Eu não estou lembrado se eu coloquei para vocês o recurso do embaralhamento de questões. Eu acredito que eu não tenha colocado, ou tenha colocado, não sei, porque aqui tem uns textos, e quando tem assim textos, fica difícil embaralhar devido ao fato de um texto que é referente a tal pergunta ir para uma outra pergunta. Por isso que eu acho que eu não coloquei embaralhar, e eu acho que todo mundo viu a prova desse jeitinho aqui, Começando primeiramente por essa questão bem aqui, que diz o seguinte: de acordo com Addison Ribard, ou Ibard, não sei qual é o sobrenome dele aqui, em seu livro Writers of the Western World, a literatura impressionista faz o registro de impressões, emoções, sentimentos despertados na alma do artista por meio dos sentidos, pelas cenas, pelos incidentes, pelos caracteres. Emoções e sentimentos, estados de alma, são mais importantes que o enredo e a narrativa, e o efeito suplanta a estrutura. Em vez da relação causal exterior entre indivíduos e acontecimentos, o que importa é a relação interna evocada na mente do artista. Em vez de uma sequência objetiva de causa e efeito, uma lógica diferente, subjetiva, pessoal, vaga e inconsequente. Em vez das coisas, as sensações das coisas. Esse texto aqui é do teórico da literatura chamado aí Afrânio Coutinho, E ele fala isso aqui no livro Introdução à Literatura no Brasil. Um livro que é um livro de cabeceira aí dos estudantes de letras, Para quem pretende fazer letras, vai com certeza ler esse livro. Então observem que aqui ele fala de emoção, de sentimento, de sensação, e a pergunta é: a leitura do texto permite inferir, fazer uma inferência, fazer uma dedução, que para a literatura impressionista, sentimentos, emoções e sensações suplantam os aspectos intelectuais. Portanto, a razão tem lugar central no processo, cede passo às sensações, associa-se à crítica, é tão importante quanto as sensações, controla a emoção e as sensações. Ele fala aqui o seguinte, em vez da relação causal exterior entre indivíduos e acontecimentos, o que importa é a relação interna evocada na mente do artista. Em vez de uma sequência objetiva de causa e efeito, uma lógica diferente, subjetiva, pessoal, vaga e inconsequente. Em vez das coisas, as sensações das coisas. Então a gente pode perceber aqui, por esse finalzinho, que a razão, ela cede passo às sensações, Ela não tem aí, no caso, lugar central no processo criativo, porque a gente também precisa aí, o artista, na verdade, precisa de emoção, de sentimento, justamente para transcender essa realidade que ele vive, que por vezes ele quer sair. Ele não fala em crítica social. Algumas pessoas até poderiam marcar a letra D, Só que ele fala aqui, ele deixa bem claro aqui no finalzinho, No finalzinho daria para vocês extraírem aí a resposta. Em vez da relação causal exterior entre indivíduos e acontecimentos, o que importa é a relação interna evocada na mente do artista. Então, essa razão precisa ceder o passo às sensações. E também ele não fala em controlar, controle, por parte da razão,
pela emoção e pela sensação. Ele não fala que a razão controla isso. O correto aqui seria a letra B. É uma questão de interpretação, né? E por mais que ela pareça um pouco difícil, se vocês, no caso, prestassem bastante atenção, lessem com muita atenção, daria para vocês responderem. Aqui eu tenho um texto do Moacir Sciliar, eu vou ler para vocês. Em geral, acreditamos que existe uma nítida linha divisória entre o real e o imaginário, entre o fato e a ficção. Essas duas primeiras questões são questões de introdução à literatura. Então, introdução. Em geral, acreditamos que existe uma nítida linha divisória entre o real e o imaginário, entre o fato e a ficção, territórios claramente demarcados em nossas vidas. Mas será que é assim mesmo? Os escritores terão dúvidas. Frequentemente partem da realidade, um episódio histórico, um personagem conhecido, um fato acontecido, para a partir daí construírem suas histórias. É sempre a partir da realidade que o artista observa que ele vai tentar modificá-la, né? E assim nasce, né, a literatura, né? Quando ele faz poesia, quando ele faz uma prosa, seja através de um conto, de um romance, por aí vai. Uma experiência que tive muitas vezes ao longo de minha trajetória literária, mas confesso que não estava preparado para a verdadeira aventura, que teve início quando, anos atrás, e a convite de editores da Folha de São Paulo, comecei a escrever textos ficcionais baseados em notícias de jornal. Não é, obviamente, algo novo. Já aconteceu muitas vezes, mas, praticada sistematicamente, essa atividade foi se revelando cada vez mais surpreendente e fascinante. Descobri que atrás de muitas notícias, ou nas entrelinhas destas, há uma história esperando para ser contada, história essa que pode ser extremamente reveladora da condição humana. O jornal funciona, nesse sentido, como uma porta de entrada para uma outra realidade, virtual, por assim dizer. Neste momento, o texto jornalístico objetivo e preciso dá lugar à literatura ficcional, A mentira dirá ao leitor. Bem, não é propriamente mentira, são histórias que esqueceram de acontecer, o que o escritor faz é recuperá-las antes que se percam na imensa geleia geral composta pelos nossos sonhos, nossas fantasias, nossas ilusões. Este livro contém várias das histórias assim escritas, espero que o leitor as tome como um convite para ingressar no inesquecível território do imaginário. Aqui eu tenho para vocês a pergunta, né? Esse texto aqui é do Moacir Sciliar, histórias que os jornais não contam. Escrevendo a introdução de um livro de sua autoria, Moacir focaliza um dos problemas da literatura, os limites entre o que é real e o que é ficcional. Sobre esses dois territórios, realidade e ficção, né? Considere as proposições abaixo com base no raciocínio que o autor desenvolve. Vamos lá. Existe para qualquer pessoa clara demarcação entre real e ficção? Com certeza não. Existe talvez para o poeta, e mesmo para o poeta ele tem dificuldade, né? Porque por vezes a ficção pode ser realidade e a realidade pode ser ficção, que dirá para uma pessoa que não faz poesia, que não faz literatura, né? Porque literatura pode ser poesia ou pode ser narrativas. Então aqui essa questão aqui é muito generalizante, está errada. O trabalho dos escritores de ficção situa-se no território da fantasia, com certeza, né? Porque a ficção ela não é necessariamente real, né? Embora vocês talvez não tenham assistido, porque esse filme da década passada, do início da década passada, né? É dos anos 2000. O filme Matrix, né? Que lá os roteiristas eles meio que querem fazer com que a realidade que a gente vê hoje, na verdade, trata-se de uma mentira, de um simulacro, de uma fantasia. A realidade é bem diferente do que a gente vê, né? O filme Matrix é um bom exemplo disso. Mas com certeza 2 está correta, né? E escritores de ficção trabalham muito com a fantasia. O real está fora, não está. Ele fala até lá em cima que que eles na verdade começam a escrever, né? Os artistas, eles partem a partir de um conhecimento, a partir de um fato, né? Eu até cito aqui, deixa eu colocar para vocês.
Ele fala bem aqui, ó, um fato acontecido, e a partir daí eles constroem um episódio histórico, um personagem conhecido, e a partir daí eles constroem suas histórias. Então aqui seria a letra D, né? Apenas o 2. Opa. Essa aí seria a única correta, já que a 1 e a 3 estão erradas. Vou ler para vocês o trecho, né, aqui do autor Leonardo Bruni, publicado em Correspondência. Consagrai-vos a 2 gêneros de estudos. Em primeiro lugar, deveis adquirir um conhecimento das letras, não vulgar, mas sério e aprofundado. Depois, familiarizai-vos com a vida e as boas maneiras, aquilo a que se chama de estudos humanos, pois que eles embelezam os homens. Neste domínio, os vossos conhecimentos devem ser extensos, variados e auridos em todas as espécies de experiências, sem nada negligenciar daquilo que possa contribuir para a conduta da vossa vida, para a vossa glória e a vossa reputação. Aconselho-vos a ler os autores que possam ajudar-vos não somente pelo seu assunto, mas também pelo esplendor de seu estilo e seu talento literário, a saber, as obras de Cícero e as de todos aqueles que se aproximam do seu nível, pois quereria que um homem distinto seja muito erudito e capaz de dar aos seus conhecimentos uma formulação elegante. É por isso que não se deve somente seguir as lições dos mestres, mas também instruir-se com os poetas, os oradores e os historiadores para adquirir um estilo elegante e eloquente. Aqui ele pergunta o seguinte, ele quer saber com qual movimento intelectual do período moderno o texto se relaciona. A gente pode tirar de cara o romantismo. O romantismo é do século XIX, né? Meados ali do século XIX. E não tem nada a ver aqui. O romantismo tem a ver com a questão da sensação, das emoções, do sentimento, né, do artista. E aqui ele fala, ó, em adquirir conhecimento das letras. Ele fala também aqui estudos humanos, né? Embelezam os homens. Tudo isso aqui é muito antropocêntrico, né? Vossos conhecimentos devem ser extensos, variados e auridos em todas as espécies de experiência. Então, tudo, ó, sem nada negligenciar daquilo que possa contribuir para a conduta da vossa vida, para a vossa glória e para a vossa reputação. Então, isso aqui é muito humanista, né? Também não seria iluminismo e nem seria idealismo, viu? Ele quer saber aqui o movimento intelectual que mais se encaixona com esse texto aí. Seria humanismo, né? Pelo que nós vimos lá aí, o humanismo ele vai se desenvolver na época do Renascimento. Ele é um movimento literário, né? Que teve base no Renascimento. O Renascimento se deu aí em vários aspectos das artes e da cultura em geral. Na literatura a gente teve aí o humanismo com Petrarca, com Gil Vicente, né? A gente viu lá alguns autores humanistas. Se tivesse aqui classicismo, até que poderia ser nula a questão, mas como não tem classicismo, o correto mesmo aí seria o humanismo. Então aqui seria a letra B, tem até uma letra E aqui, mas é só até a letra D, né? Aqui eu tenho um soneto. Vocês sabem que o soneto é uma poesia de forma fixa, uma poesia clássica, que surgiu nesse período aí do século XVI, XVII, né? Na época do classicismo, por isso que ele é clássico, né? Ele é de forma fixa porque não pode ser alterado. A gente tem até um poeta contemporâneo do século passado, Vinícius de Moraes, que preferiu escrever sonetos, né? Ele meio que retomou essa poesia clássica na obra dele, né? Quando muitos então, na época, né, modernismo, não queriam mais saber de uma literatura tão clássica. Então ele retoma isso, né? Ele vai na contramão. Porque vocês vão ver que o modernismo, quando tiverem no próximo ano, no terceiro ano, ele é totalmente contrário, né? Ele é avesso à literatura certinha, a essa coisa programada, essa coisa pragmática, metódica, né? O modernismo acha que tudo isso tolhe a
a obra, né, a criação do artista. Então esse soneto aqui é do Álvares de Azevedo, poeta romântico, e ele faz parte aí da obra Lira dos 20 Anos. Pálida luz da lâmpada sombria, sobre o leito de flores reclinada, como a lua por noite embalsamada, entre as nuvens do amor ela dormia. Aqui é o verso 5, né? Ele está marcando aí as linhas poéticas. Era a virgem do mar, na escuma fria, pela maré das águas embalada. Era um anjo entre nuvens da alvorada, que em sonho se banhava e se esquecia. Era mais bela o seio palpitando, aqui o verso 10. Negros olhos, as pálpebras abrindo, formas nuas no leito resvalando. Não te rias de mim, meu anjo lindo, por ti as noites eu velei chorando, por ti nos sonhos morrerei sorrindo. Aí ele quer para marcarmos a alternativa correta. É uma poesia romântica, né? Muito romântica até. E ele quer que a gente marque aqui a alternativa correta. Então, a partir da leitura do soneto, podemos apontar a importância do parnasianismo? Não, né? Parnasianismo é depois do romantismo e ele é totalmente contra, né, a essa questão aí amorosa, sentimental dos românticos. Ele diz que a poesia tem que estar a serviço da poesia, a arte a serviço da arte. Então a gente não vai ter tantas temáticas assim amorosas no parnasianismo. Fora, né? Traços épicos oriundos da poesia de Homero, Virgílio e Camões são identificáveis no soneto, especialmente devido às referências noturnas. Não, né? Essa questão aqui tem a ver com esses aqui seriam autores clássicos e o soneto fala de amor, né? O caráter tão debatido do sentimentalismo romântico é negado, pelo contrário, né? A gente vê aí que ele se desfalece por essa mulher, né? Há um sentimento de amor muito forte, então não é negado, é afirmado. Em termos de composição cromática, que tem a ver com as cores, o soneto lança mão de um jogo de cores primárias intensas, bem como de metáforas solares redundentes. Isso aqui é uma questão de interpretação, né? Mas não há um jogo de cores primárias aqui que seria... Quais são as cores primárias que vocês estudam na educação artística? O amarelo, o vermelho, o azul. Aqui a gente pode perceber, deixa eu fechar bem aqui, a gente pode perceber que ele está diante de uma cena em que a amada está morta, né? Ele fala, ó, pálida luz da lâmpada sombria, sobre o leito de flores reclinada, como a lua por noite embalsamada, entre as nuvens do amor ela dormia. Então aqui a gente tem cores neutras, cinzenta, nublado, trevas, né? Então a gente não tem cores primárias, a gente tem essas cores mais escuras, né? Branco, preto e essas nuances entre o branco e o preto. Então também está fora. Identifica-se o tema presente na lírica em língua portuguesa desde o trovadorismo da mulher idealizada, distante e indiferente aos anseios amorosos do eu lírico. A letra E é a mais correta por tudo isso que eu falei para vocês, da temática do amor, né, da vassalagem amorosa. Então vamos aqui para a última questão, uma cantiga. Senhora partem. Aqui eu tenho português mais arcaico, por isso está desse jeito, viu? Partem tão tristes meus olhos por vós, meu bem que nunca tão tristes vistes, outros nenhuns por ninguém, até porque não existe mais nenhuns, né? Tão tristes, tão saudosos, tão doentes da partida, tão cansados, tão chorosos da morte, mas desejosos 100.000 vezes que da vida. Partem tão tristes os tristes, tão fora de esperar, bem que nunca tão tristes vistes, outros nenhuns por ninguém. Então essa cantiga é do trovador João Reis de Castelo Branco, e ele pergunta sobre o texto acima pertencente ao trovadorismo português. O que a gente pode afirmar? É uma cantiga de amigo, pois o sentimento é feminino. É uma cantiga de escárnio, pois apresenta sátiras indiretas a uma mulher. É uma cantiga de amor, pois apresenta a vassalagem. É uma cantiga de maldizer, pois critica diretamente o adultério feminino. E quanto à forma, trata-se de uma cantiga de refrão. Essa aqui é uma questão bem fácil que eu dei para vocês, né? Que a gente percebe claramente
a tristeza dele, né, por essa senhora, por essa mulher amada. Ele fala: tão tristes, tão saudosos, tão doentes da partida, tão cansados, tão chorosos da morte, mais desejosos 100 mil vezes que da vida. Então aqui ele chora pela partida dessa mulher. Não seria uma cantiga de amigo, porque o lírico na cantiga de amigo é feminino, né? Só que essa dama, essa namorada, né? Ela chora. A temática da cantiga de amigo é essa. Ela chora pela partida do cara que vai para a guerra. Então aqui seria mesmo cantiga de amor, pois tem vassalagem, essa questão da subserviência do homem em relação à mulher. Seria aqui a letra C. E a gente tem ainda uma última questão que eu não tinha visto. Vamos lá. A sociologia tradicionalmente é a ciência que estuda a sociedade, expressão abstrata, visto que não há uma definição precisa. Mas a literatura indica que toda a sociedade deriva de grupos sociais compreendidos como um agregado de seres humanos no qual existem relações específicas entre indivíduos que o compreendem, e cada indivíduo tem consciência do próprio grupo e de seus símbolos. É necessário, portanto, que haja interação e identidade entre os membros do grupo. Esse texto é do William Altwaite e do Tom Bottomore, né, que são os editores aí. E aí ele pergunta aqui o que seria o grupo social. Aqui é uma questão de interpretação, né, a partir do texto. Seria o que seria um exemplo de grupo social? A multidão em um domingo na praia? É porque aqui ele fala o seguinte, ele diz que a sociologia é a ciência que estuda a sociedade. Expressão abstrata, visto que não há uma definição precisa, mas a literatura indica que toda a sociedade deriva de grupos sociais compreendidos como um agregado de seres humanos no qual, ele coloca duas acepções: existem relações específicas entre indivíduos que o compreendem esse grupo, e cada indivíduo tem consciência do próprio grupo e de seus símbolos. É preciso, portanto, que haja interação e identidade entre os membros. As pessoas que estão no domingo na praia estão ali com o mesmo objetivo? Claro que não, então aqui está fora. Bem como as pessoas numa fila de cinema, por mais que elas estejam ali para assistir o filme, nem todas estão interagindo. Não há a questão da interação, que é o que precisa se observar na questão do grupo social. Bem como vocês, numa sala de aula, cada mundo é um mundo, cada aluno é um mundo, né? E todos são diferentes. Agora, os jovens em festival de música, um festival específico de música, seja rock, seja funk, seja rap, seja música eletrônica, todos ali estão interagindo, gostam de estar ali a maior parte, né? Porque curtem aquele tipo de arte. E pessoas também que leem um jornal também não tem essa interação, não dá para identificar como grupo. A letra D seria correta. Agora eu vou enviar, eu preciso tirar 10. Opa, eu não liguei a internet, foi mal. Deixa eu só ver aqui agora. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo enviar. Registrei a pontuação. E aí é isso, né? Consegui tirar 10, o gabarito está correto, graças a Deus. Então a gente fica por aqui. Eu agradeço a atenção de todos. Essa foi a correção da prova. Fiquem com Deus e até a próxima oportunidade.